Olá, hoje iremos falar do Desidério Erasmo, ou, como bem conhecido, Erasmo de Roterdão. Ele nasceu em dia 27 de outubro de 1466 ou 1469. Há essa divergência de data porque as pessoas não sabem, em todas as pesquisas mostra cada uma data, então não sabe exatamente em que ano que ele nasceu. Seu pai era muito religioso e sua mãe vinda da burguesia. Com 9 anos a entrar em uma escola religiosa. Peço perdão porque esses nomes eu tenho um pouco de dificuldade em pronunciar. Então, o nome dessa escola religiosa era São Lebuile de Verter. Estudou em um convênio também, que é um pouquinho complicado de pronunciar. Foi Lebudu. Em 1487, ele ingressa no convento de Santo Agostinho, onde ele se dedicou às leituras de obras clássicas gregas romanas. Adquiriu uma vasta erudição de humanista. Em 1495, Erasmo consegue uma bolsa em Paris e ingressa no famoso colégio de Montaigu, onde estudou para obter a graduação de teólogo. Porém, insatisfeito com as novas ideias vindas da Itália, abandona o curso e começa a lecionar independentemente. Erasmo de Roterdão foi considerado o maior vulto do humanismo cristão. Foi aclamado como príncipe do humanismo. Os humanistas não aceitavam os valores e as maneiras que viviam na Idade Média. Aí que começa a nova era, que seria o Renascimento. Desde aí que o Erasmo começa a se destacar e a ser um dos maiores nomes no Renascimento. Um livro que apresenta muito bem os pensamentos ideológicos de Erasmo é o livro Elogio à Loucura, escrito em 1509, dedicado a seu amigo Thomas. Esse livro tem várias críticas ao núcleo que na época ele estava vivendo, de forma que ele escreve irônica, engraçada, mas sem deixar de ser crítico. Tendo como personagem principal, em primeira pessoa, Erasmo nos apresenta a loucura, filha da virtude e do deus da riqueza. Começa a obra com a loucura indignada com os deuses e as pessoas, porque todos precisam dela, porém não agradece e não faz o reconhecimento das vantagens que ela traz para nossas vidas. Erasmo também nos mostra que a loucura tem variantes. Por exemplo, a loucura positiva e a loucura negativa. A loucura positiva seria derivado da felicidade. Então, seria o casamento, criar filhos. E a loucura negativa seria a guerra ou aquelas pessoas que se acham superiores às outras. A loucura também mostra ser rival da sabedoria, pois a loucura esclarece que só há felicidade tendo ela por perto, e você se torne feliz tendo a sabedoria como razão. Agora falando um pouquinho sobre Erasmo e Lutero. A relação dos dois foi na parte que Erasmo começa uma reforma luterana, que foi algo bem complexo. Ele acreditava que deveria começar o livre-arbítrio. Então, a pessoa se desprendia da igreja e só ia pelos céus, né, pela sua fé e não pelas coisas boas ou ruins que fazia na terra. Então ele achava errado que as pessoas achavam que ficavam tão presas à igreja que não conseguiam viver suas próprias vidas. E Erasmo concordava que se era um livre-arbítrio era para ser seguido. Então ele escreve a sua obra do livre-arbítrio de 1524, que foi respondido por Lutero de uma forma super violenta, que logo acontece uma ruptura entre os ambos.
Erasmo foi considerado o maior representante na corrente do movimento, ficando conhecido como o príncipe dos humanistas, num período onde houve uma grande valorização e avanço na arte, literatura e pensamento, livrando assim a Europa do que seria uma escuridão intelectual. Erasmo dedicou a sua vida à teologia e cursou o seminário de monges agostinianos. Ele era um leitor e um escritor muito feroz e teve várias obras muito famosas e importantes publicadas. Suas principais obras são O Guia do Cavaleiro Cristão, A Navegação dos Antigos, Preparação para a Morte e Elogio da Loucura. Sua obra mais famosa, que é Elogio da Loucura, trata-se de uma crítica à igreja e apelo pela liberdade de pensamento. Uma outra curiosidade muito importante de Erasmo é que ele acreditava que alguns pagãos, como Sócrates, mereciam muito mais o título e o nome de santo do que alguns cristãos glorificados pelo Papa. Sua relação com a Reforma Protestante foi muito complicada e na sua obra do livro Arbítrio gerou uma resposta muito violenta de Lutero, fazendo com que houvesse um tipo de rompimento entre os dois. Erasmo não concordava com as 95 teses pregadas na porta da igreja, mas ele defendia muito o fim das vendas de indulgências. Erasmo de Roterdã, no seu período renascentista, realizou uma crítica à estrutura pedagógica que as escolas tinham em seu período, onde a maneira de ensino que eles proporcionavam aos seus alunos era pautada em manuais imutáveis, cujo tinha muitas repetições de conceitos e algum desses conceitos haviam uma psicopatologia pautada no sadismo, que é uma perversão caracterizada pela obtenção de prazer sexual ou até mesmo uma satisfação com a dor alheia, que é um dos fatores que a Igreja Católica até hoje é incriminada diante de seu período histórico. A partir da sua crítica voltada à estrutura pedagógica de ensino nas escolas do seu período, Roterdã ele fundamentou a linguagem como princípio essencial para que tenhamos uma boa educação. Para ele, a partir da linguagem é o começo de uma boa educação, além de ser o sinal da nossa razão humana, de compreensão, de comunicação, desde os nossos antepassados até nós nos desenvolvemos atualmente, com questão de sobrevivência, de contato, de fala. Nesse sentido, Erasmo busca uma terceira etapa, a alfabetização, a primeira, uma boa leitura, a segunda, e a terceira, uma boa interpretação, que para ele possamos desenvolver o sentido crítico a partir de uma boa interpretação. Por que ele deseja que nós tenhamos esse sentido crítico? Nesse período renascentista, ele, junto com os outros filósofos importantes desse período, buscam contestar a igreja, contestar a cultura em seu período, e para que nós possamos entender esses conceitos contestados, ele usa através de uma boa leitura, de uma boa interpretação, para que nós consigamos entender o motivo pelo qual ele e os outros contestaram, lutaram em seu período. Erasmo acreditava que, para que o homem tenha um bom aprendizado das artes liberais, era necessário uma rigorosidade no método de aprendizagem, desde o período infantil do ser até a sua adolescência, que ele datou até os 18 anos. Que se o ser tenha uma rigorosidade, uma disciplina mediante os conceitos da sua aprendizagem desde o período infantil, quando ele alcançar os 18 anos e após os 18 anos em diante, ele terá mais facilidade de entender as causalidades da vida possa vir a acontecer. E como todo humanista tem como fundamento a antropologia, que coloca o homem como centro do universo, ele buscava e defendia, a perfeição por via do conhecimento. Por isso que ele coloca como princípio uma boa educação, através da linguagem e através da rigorosidade do ensino, o ser estudar, ter um acompanhamento desde a infância até a adolescência, até o período dos 18 anos. Porque para ele é necessário levar em conta a pouca idade e por isso cercá-la de cuidados específicos. Cada ser tem um pensamento, tem um objetivo.
E por fim, segundo sua filosofia, a instrução religiosa deveria ser para todos, que até, se eu não me engano, até a década de 90, nós ainda tínhamos como obrigatoriedade a disciplina de estudo da religião, pautada no catolicismo, nas redes de ensino aqui no Brasil, se eu não estou enganado. Então, para ele, a instrução religiosa era dever para todos, todos tinham que ter esse conhecimento. Enquanto os estudos das artes liberais estariam restritos apenas os filhos da elite, as pessoas cuja situação monetária era bem maior que as pessoas mais nobres, no caso, né? As pessoas mais humildes. Que futuramente, através dessas pessoas, dos filhos da elite, com conhecimento das artes liberais, teriam futuramente cargos decisórios em sua Constituição. Um grande símbolo dentro do cenário cultural, onde o Papa e o clero representavam e instigavam a guerra, caracterizando assim um panorama recheado de ostentação e hipocrisia. Erasmo, por outro lado, ele pregava e valorizava muito a volta dos verdadeiros valores cristãos, sendo principalmente ele a paz. De acordo com Erasmo, era de grande importância que a moralidade estivesse no centro das preocupações, principalmente se tornando assim a base na educação. Para Erasmo era muito importante uma educação mais humanista, focada em dar virtudes e valores para os homens, para tornar a convivência dentro da sociedade ainda melhor. Esse pensamento se estendeu por toda a Europa entre os séculos XV e XVI, aproveitando a mudança do feudalismo para a sociedade moderna. Erasmo defendia também a autonomia da educação, ou seja, o fim da dominação religiosa em cima do ensino do homem. Por conta disso, o ensino foi se tornando cada vez mais largo e, consequentemente, Erasmo foi se tornando cada vez mais importante para o movimento. Ele chegou a ser considerado o representante mais feroz e importante do movimento humanista. Por conta disso, Erasmo rompe com o padrão de ensino da escolástica, dando espaço assim para outros métodos surgirem, incluindo um dos mais importantes, que é a antipedagogia do castigo, que Erasmo dizia que o castigo só servia para amedrontar e não para ensinar, que o verdadeiro ensino ele deveria ter como base o amor e o respeito. Para Erasmo, era indispensável que ocorresse a reforma religiosa. Embora ele não tenha sido um reformador, é quase impossível negar a importância dele nesse movimento. E Erasmo, como humanista, ele defendia que cada pessoa deveria pensar por si só. Uma das suas maiores contribuições teológicas foi a tradução e publicação do Novo Testamento em grego. Essa contribuição também permitiu com que Lutero, mais para frente, realizasse traduções do alemão para espalhar a palavra de Deus, porque para Erasmo era muito importante que cada pessoa no mundo tivesse a oportunidade de ler a Bíblia.